Lado A ou lado B? Qual deles te traz uma maior sensação de alegria e liberdade? E eu não tô falando liberdade no sentido de liberdade financeira nem nada assim, mas liberdade no sentido de viver o potencial de um ser humano, de trazer momentos de descontração pra tua vida, de lembrar como tu sentiu aquela empolgação quando ouviu a tua música favorita pela primeira vez, de quando tu viveu um momento muito da hora com pessoas da hora e lembrar como aquela trilha sonora do lugar em que vocês estavam marcou aquela memória profundamente a ponto de te fazer sentir ainda hoje emoções indescritíveis só de ouvir aquela música de novo. Isso acontece quando a gente permite que a arte tenha contato com a nossa vida. As pessoas não estão mais querendo ligar para a arte. Eu não sei se tu já percebeu, mas hoje em dia é tudo desenvolvimento pessoal e produtividade e autoajuda. Ninguém mais chega para ti e fala para te apreciar coisas relacionadas à arte, porque essa pessoa acha que isso não vai te ajudar em nada. Ela acha que a única coisa que tu tem que fazer é procurar vencer na vida lendo os segredos da mente milionária, vendo palestra de coach e isso tudo aí. A maioria chega e fala, lê a arte da guerra para aprender os ensinamentos de um general chinês e conseguir ser um líder. Mas poucos chegam e falam, escuta o One do Metallica para entender a visão de um soldado dentro da guerra. E é por isso que todo mundo devia ter alguma atividade voltada para arte, para sair desse automatismo e ter um jeito de se expressar, pô. Nem que seja só para ti mesmo, para ti se entender melhor com as tuas ideias, com os teus pensamentos. Por isso eu te digo que é muito bom quando tu investe uma parte do teu tempo livre, precisa nem ser muito, em algum tipo de arte. Seja música, gravar vídeos, pintar, até artes marciais. Mas eu vou puxar, obviamente, aqui pro lado da música, para te mostrar como viver mais música, ouvir mais, se conectar mais, procurar diferentes experiências dentro disso. Até criar música, se tu quiser, vai mudar toda a tua percepção de mundo. E tu não faz ideia de como hoje em dia tá ficando escasso encontrar gente que cultive essa liberdade para criar o próprio caminho. E como eu falei, não precisa e nem é para ser complicado ter alguma atividade voltada para a arte na tua vida. Na verdade, pode até mesmo servir como uma atividade conforto. Todo mundo tem uma atividade conforto. O problema é que a maioria tem isso numa atividade ruim. Me diz, tu prefere ter uma válvula de escape para lidar com estresse e problemas do teu dia a dia na bebida e outros vícios e coisas que só vão te fazer mal? Ou tu prefere ter essa válvula de escape numa outra atividade como aprender música ou se desenvolver em alguma arte de alguma forma? Porque é possível se tu quiser. Então bora entender aqui como fazer isso, como seguir a curiosidade das maneiras mais simples possíveis. Simples de verdade. Eu tô falando desde pequenas coisas, como simplesmente trocar o doom scrolling, né? Ficar simplesmente scrollando reels pra cima, vendo conteúdo raso, por alguma coisa melhor pra ti, porque, sinceramente, meu irmão, tu merece mais. Pra começar bem, deixa eu te ajudar a entender por que a música. Qual o diferencial desse tipo de arte em relação ao resto. E como isso pode se tornar uma coisa fulminante, meu truta, nas tuas mãos. Bora comigo? Bora lá. A primeira coisa é que todo mundo já se relaciona com a música de alguma forma no dia a dia. Pelo menos 90% das pessoas ouvem música, né, durante os dias. Eu acabei de tirar essa estatística da minha cabeça, mas é basicamente isso, né? Pô, todo mundo ouve música. Pra treinar, pra estudar, pra se sentir feliz, pra aprender a lidar com a tristeza, pra tudo na vida. Desde o Lindomar, que tá lá no interior de Mossoró, chorando num bar, ouvindo Zezé de Camargo, até um jogador de futebol que tá entrando em campo, ouvindo Linkin Park no fone pra poder se concentrar pra disputar uma final de Champions League. Isso porque a música tá muito conectada com sentimentos, com memória. Ou me diz, se quando tu ouve uma música que tu gostava muito há uns anos atrás, tu não consegue voltar exatamente para aquela sensação que tu sentia quando tu tava ouvindo aquela música. Ou até uma música triste que, pô, já te fez sofrer no passado e tu volta para aquilo, tu consegue sentir as mesmas coisas. Comigo, por exemplo, às vezes eu gosto de usar a música para me conectar com o jeito como eu encarava a vida quando eu era criança ou adolescente. Não que eu seja muito velho, mas é porque a música tem o poder de trazer para ti memórias que tu nem imaginava que iam ser tão importante, marcante pra ti. Ela tem o poder de te conectar com o jeito que tu enxergava a vida na época que tu podia sonhar mais alto, na época que tu não tinha os mesmos problemas que enfrentava hoje. Deu pra entender o que eu tô falando? Eu mesmo tinha muitas músicas que eu não suportava ouvir quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade. Até quando tocava na rádio já dava uma agonia, uma raiva de estar ouvindo a música o tempo todo repetitiva. Mas aí hoje, quando eu ouço aquelas músicas, bate um sentimento de nostalgia, de euforia, uma coisa assim, pô, entendeu? Até pelo fato de que antigamente, quando a gente reclamava, né, da qualidade das músicas, mas a gente compara com as músicas de hoje em dia, a gente tem até saudade das que a gente reclamava antes. Mas tu entende que só ouvir um áudio de 3 minutos de bateria com violão, com guitarra, com uma voz cantando, consegue te transportar para outra dimensão, pô. E é muito interessante a gente investir nisso, investir nesse hobby de ouvir música, de praticar isso, porque também é uma coisa muito acessível, porque tem muita chance de tu já ter um instrumento musical dentro da tua casa. E se não tiver, tu consegue só ouvir música, porque hoje em dia é muito mais fácil ouvir música do que era 40 anos atrás, por exemplo, onde tu tinha que ter uma vitrola, comprar um disco, ou então, ter um MP3,
MP3, ter que baixar cada música, pegar no Bluetooth com os amigos. Hoje em dia a gente tem praticamente acesso total ao mundo da música, no nosso celular, no nosso computador. Enfim, pra mim música é o jeito mais poderoso, simples e divertido de, pelo menos no meu ponto de vista, né, de se conectar com a arte de alguma forma e de expressar ideias e pensamentos e sentimentos. Enfim, mesmo que tu não vá trabalhar com a música, procura ter esse momento de contato com ela no teu dia a dia. É um sentimento muito único que te ajuda nos piores momentos, te ajuda a perceber que nada é tão grande quanto parece. E o outro grande motivo do porquê eu acho isso tão interessante é porque a música tem uma linguagem própria e universal. As pessoas se conversam por meio da música. Tu tem noção disso? Como, por exemplo, quando tu vai num bar de jazz, num bar assim que tem uma banda tocando e às vezes a banda ninguém se conhece. Chega um cara, começa a tocar, um cara na sanfona, um cara tá ligado no violino, um cara no piano. Os caras nem se conhecem, mas aí chega lá o cantor, aí ele fala, vira pra todo mundo e fala si bemol. E aí todo mundo começa a se conversar por meio da música. Os caras simplesmente ouviram uma palavra e começaram a se conversar em outra língua, pô, na língua da música. Tu tem... Isso daí é muito doido. Tu nem precisa falar pra ter um diálogo na música. Imagina como é bacana a ideia de tu poder juntar um pessoal, um grupo de amigos, uma galera assim, cada um toca um instrumento, vocês começarem a tocar junto ali, entrar naquele flow. É como se tu aprendesse a conversar em código Morse, por exemplo. É uma outra língua que as pessoas ao teu redor não vão entender, mas quem tá inserido naquilo vai entender perfeitamente, vai conseguir viver junto contigo aquilo lá. A diferença é que tu tá conversando em musiquês, né? Tu não tá ouvindo uns barulhos de ponto, traço, né? Que nem o código Morse. Tu tá ouvindo isso aqui. Porque a música, no geral, tem uma comunidade muito forte. Tem sempre gente com os mesmos interesses contigo, independente de que tipo de música tu gosta. Sempre vai ter como tu se conectar com pessoas novas e até com pessoas que tu já conhece por meio da música. Pra tu ter noção desse negócio de se comunicar com as pessoas, de conversar por meio da música, tu sabe o Beethoven? Pois é, aquele Beethoven mesmo, do piano. E se eu te falar que ele era surdo mesmo, ele não ouvia. Que ele foi uma das pessoas que mais viveu a música na história da humanidade. Pela frequência das notas, pelo jeito que, sei lá, que soava, entendeu? Que ele sentia a vibração, ele conseguia se conversar naquilo, pô. E aí ele simplesmente fez as sinfonias, fez tudo lá. Tu conseguiria ter feito aquilo se tu fosse o Beethoven? Se tu tivesse vindo? Não conseguiria, meu filho. Eu também não, porque a gente não é o Beethoven. E hoje em dia tá difícil sair um Beethoven novo, porque ele não tem esse incentivo pra gente ir atrás de desenvolver, de pô, ser um inovador no negócio. Então eu tô tentando fazer até esse papel aqui contigo, pra te incentivar justamente nisso. Imagina se do nada desse vídeo aqui sai um novo Beethoven, aí diretamente de Paraibuna. Ou então sonhando mais alto, né? Alguém aqui de Manaus. Porque, pô, até a tua percepção matemática melhora quando tu estuda sobre música. Tu começa a conseguir enxergar os conceitos matemáticos aplicados ali nos conceitos musicais. E tu começa a entender tudo na prática ali, os tempos dentro de uma partitura, dentro do tempo de uma música, dentro da sincronia entre um guitarrista e um baixista, uma apresentação ali, tirando um solo na hora. E agora o motivo mais da hora pelo qual tu tem que investir na música, pelo menos como um hobby. O negócio é, muita gente que tu conhece aí na música, que tu provavelmente é fã, começou como um hobby. Eu tô falando de gente como a Billie Eilish, o irmão dela, o Phineas, que eles são geniais. Eles fizeram Ocean Eyes, que foi a música que estourou dela aí no quarto deles, pô. Não só isso, pô, mas, pô, muitos hits deles. Acho que, pô, Bad Guy, o When the Party's Over. Se tu for ver vídeo deles falando sobre isso, pô, é muita genialidade envolvida, muita criatividade. Justamente porque desde criança os pais deles incentivavam eles a ter esse hobby na música, a gostar disso, a investir nisso mesmo. Um negócio que começou como uma brincadeira e hoje tá aí, pô. Eles ganharam Grammy, Oscar, tudo que foi possível já. Pô, a Billie sendo gênia nas composições, nas músicas, nas melodias. E o Finn é simplesmente, pô, um produtor sensacional lá com ela, porque os dois encaixam perfeitamente. Enfim, sem música, meu filho, a humanidade seria totalmente outra. A raça humana, os teus ancestrais que batiam em pedra, batiam coco pra fazer uma percussão, chegaram no nível de criar um piano. Tu sabe como é que inventa um piano? Porque eu não sei. Ou um violão, ou uma sanfona, ou um FL Studio. Tá tudo aí já. Por que tu vai viver a tua vida inteira sem ter contato com essas coisas? Vai lá e troca a tua meia hora de Reels diária por meia hora ouvindo um Summer Electro Hits, que a tua vida vai ser outra. E pegando o gancho aqui, eu queria te ajudar a conseguir tirar isso tudo do papel. Porque eu sei que não é fácil tu simplesmente querer só parar de ser usuário de Reels e Shorts e trocar isso por uma coisa que tu realmente quer na tua vida. Essas coisas são fogo. Então bora ver como organizar a tua vida, esse teu processo de viver a arte. E eu ainda vou te dar umas sugestões aqui pra te se engajar melhor nisso tudo. Simbora! E assim, pra falar de organizar a tua vida, de rotina e tudo, eu vou trazer aqui uma indicação. Isso daqui, ó, anota.
The War of Art, A Guerra da Arte. Esse livro aqui eu li esses tempos e é muito bom. Ele simplesmente mudou a minha cabeça sobre procrastinação, sobre como eu enfrentava isso. Porque eu, assim como tu, tem coisas que eu quero muito fazer, coisas que não são nem chatas pra mim, coisas que realmente eu quero muito, mas ainda assim eu tenho procrastinação pra fazer, pô. E esse livro traz pra ti uma ideia de que é como se tivesse uma entidade que impede a gente de fazer essas coisas. Que essa entidade ele chama de resistência. E ele fala como a resistência tá em tudo na tua vida, tá em todos os momentos que tu tem que fazer alguma coisa valiosa pra ti, valorosa. Tanto é que ele fala que quanto mais importante e significativa uma coisa é pra ti, mais resistência tu vai enfrentar pra conseguir fazer. Eu sofri isso com a música, por exemplo, porque é uma coisa mais significativa do que muitas outras coisas pra mim. Então eu sinto muita resistência, né? Procrastino muito pra fazer. E aí, assim, ele é um livro muito simples, muito rápido, muito curto, né? Que ele é dividido em como se fosse 3 capítulos. Esses 3 grandes capítulos, o primeiro é sobre a resistência. Ele justamente dá todas essas características de como é a resistência, como que ela se mostra, né? Quais os sintomas dela na tua vida. O segundo capítulo é como se tornar um pró, que é assim que ele denomina, né? Alguém que consegue vencer a resistência é um pró, né? Um profissional. E no terceiro capítulo ele dá umas ideias a mais, só para poder enriquecer tudo aquilo que ele já te mostrou. Mas assim, pô, é muito bom. E como eu falei, é um livro muito curtinho, que desses 3 capítulos tu consegue ler, separar facilmente para ler um em cada dia. Então em 3 dias, 4 dias tu termina o livro tranquilamente. Enfim, eu falei aqui, mas se tu quiser, na minha opinião, esse é o único livro que tu precisa ler sobre procrastinação. Então até para te ajudar a não procrastinar, né? Não ler nada, só lê isso aqui. Não procrastina isso. Só isso. Não perde muito tempo com muita informação. Só vai nesse e confia. Eu tô deixando o link aqui dele na descrição e o link também da versão em português, porque não sei se vocês viram essa versão em inglês, que foi a que me recomendaram, então eu quis comprar ela, que é a original, né? Até porque o título dela é diferente, né, de português, mas é basicamente a mesma coisa, né? Então eu vou deixar aqui o link também para vocês que quiserem conferir a versão dublada. Mas eu também já vou adiantando que o inglês daqui não é difícil não, pô, é bem facinho, até bem tranquilo, tudo muito didático e, pô, são palavras muito... páginas curtas, entendeu? Eita, pô. Enfim, pô. É um livro muito curtinho. Outro ponto aqui é diretamente vindo da química, que são as simples trocas. Exatamente igual a reação química de simples trocas. Basicamente, eu quero te dizer que durante o teu dia a dia, durante a tua rotina, tu pode fazer simples trocas para poder encaixar a música lá. Por exemplo, quando tu estiver treinando, tu pode ouvir mais música em vez de querer ouvir toda vez o primeiro podcast de mentalidade milionária que aparece. Eu já fui bitolado nisso, então eu entendo, eu posso te falar aqui. Eu já fui o cara que queria consumir qualquer conteúdo de riqueza e prosperidade que aparecesse, mas depois de um tempo já tinha parado de fazer sentido, entende? Hoje em dia eu acompanho pouquíssima gente, só realmente quem eu consigo me conectar e eu sinto que agrega de verdade na minha vida. Eu cheguei no nível de querer treinar ouvindo podcast, pô, olha o nível. Eu posso te dizer que hoje eu sou muito mais feliz correndo na esteira ouvindo Pitbull e Chris Brown do que eu era na época ouvindo os podcasts das melhores dicas para varrer o chão segundo a neurociência. Mas mais uma vez eu não parei de ler livros de não ficção, né, de ouvir podcasts. Eu só amadureci mais a ponto de conseguir desenvolver uma opinião própria e conseguir selecionar bem o conteúdo que eu vou consumir. Então tenta fazer essas simples trocas no teu dia a dia. Como que tu pode inserir mais um momento de música ali pra ti? Um momento de arte, né, se também não for a música, de qualquer outra coisa que te tire dessa automaticidade, desse automatismo. Outra coisa que pode te ajudar é associar esse hábito que tu quer inserir a uma coisa que tu já faz. Como no exemplo de correr ouvindo alguma coisa, de dirigir ouvindo alguma coisa no carro, ou até no momento de descanso. Porque se tu acha que tu tá descansando lá, na hora que tu tá deitado na cama, rolando o feed, rapaz, não é bem assim não. O teu cérebro tá trabalhando, às vezes, talvez até mais do que tu tá no momento de foco, com tanto de estímulo que as redes sociais vão trazendo ao mesmo tempo pra ti de forma muito rápida, que às vezes é mais estimulante, né, do que um trabalho de foco, onde tu tá ali só focado na coisa que tu tá fazendo, que é meio que um estímulo só. Mas de novo, não fica maluco no jeito de querer também cortar tudo da tua vida, virar um monge. É no equilíbrio que tu tem que mirar. Então não apaga as redes sociais nem nada, só divide bem o tempo que tu gostaria de ficar nelas e o tempo que tu gostaria de investir numa coisa nova, numa coisa que tu realmente quer, que vai agregar na tua vida, como estudar uma música que tu gosta, por exemplo. Falando agora de estudar música, né? Se tu quiser realmente investir nesse caminho da música, uma coisa que pode te ajudar é ter sempre indicativos de progresso. Até se tu não quiser estudar, mas se tu simplesmente tiver indicativos de que investir naquilo tá trazendo frutos pra ti, e tu vai querer cada vez mais continuar naquilo. Vai ser reforçador pra ti. É importante ter esses indicativos de progresso, até mesmo pra te sentir
completou nem uma semana, mas eu já tô tendo resultados aqui. Igual hábitos como escrever, fazer um journal, né? Que tu consegue perceber depois de uns dias, de uns 3 dias, que aquilo já tá te fazendo ter outras visões, tá te fazendo refletir, se sentir bem. Uma coisa que pode servir como esse incentivo de progresso para ti, por exemplo, é simplesmente ter essa sensação boa de que tu conseguiu parar de perpetuar esse ciclo de vício e ter começado a sentir mais empolgação com a vida, só por ter visto que tu parou de, na hora do descanso, consumir conteúdo passivamente e começou a tentar tirar ali uma música no violão, começar a estudar uma música, ouvir uma música, às vezes videoclipe de músicas que tu já gosta. Outro indicativo de progresso, se tu realmente estuda, por exemplo, a música, né, como eu falei, é tu ver o quanto que tu evoluiu durante uma semana, durante um mês, até durante o próprio dia, né, numa planilha de horas gastas ou numa planilha de estudo de assuntos que tu entendeu. Esse ano eu quero muito me esforçar na composição, eu quero muito colocar horas nisso para conseguir compor coisas bacanas, porque até hoje em dia eu não compus coisa nenhuma. E aí eu fiz uma planilha lá no Google Planilhas, uma coisa simples mesmo, para meio que para ir contabilizando todas as horas que eu vou investindo lá a cada dia para tentar chegar na meta lá de horas que eu coloquei de estudar a composição, de me esforçar nisso. E eu sei que isso me ajuda porque eu tenho, por exemplo, planilhas de treino. Isso é uma coisa que fez muita diferença para mim em relação à época que eu treinava só aleatoriamente. Eu digo treinar aqui, treinar musculação mesmo, né? Que eu vejo lá a planilha, pô, hoje eu fui lá, eu fiz o treino de perna, hoje eu fiz aquilo lá, hoje eu fiz mais, peguei mais peso, progredi carga em relação àquela vez que eu tava travado naquela carga lá. Quando tu consegue enxergar claramente o teu progresso, realmente um indicativo de progresso, tu vai tendo muito mais motivação para continuar naquilo, tu vai começando a ter até ideias para melhorar aquilo lá. Então por isso eu vou lançar agora aqui para ti um desafio rápido e básico de 3 dias que tu vai tentar trocar o teu tempo de scrollar o Reels por ver videoclipes de música que tu gosta nesse momento. Ver vídeos dos artistas que tu gosta falando sobre as músicas deles, sobre como eles fizeram, sobre as ideias por trás, sobre o significado, porque além do entretenimento, ver um vídeo assim pode te trazer muito mais reflexões do que 20 vídeos motivacionais do Reels. Eu acompanho muitos vídeos do Rick Beato, por exemplo, um canal gringo, e eu me amarro muito nos vídeos que ele faz de entrevista, né, de entrevistas longas mesmo, assim, de 1 hora, mais de 1 hora, com as lendas da música que eu admiro, tipo o Sting do The Police, o Bjorn do ABBA, o Rick Rubin. Tu conseguir entender o que tá por trás da cabeça dessas pessoas quando elas fazem os hits que elas fizeram, pô, isso daí é sensacional, entendeu? Tipo, muda muito a tua visão realmente de vida, num contexto geral mesmo. E assim, ter esse hobby é uma coisa muito valiosa pra ti, mas se tu realmente quiser, que nem eu, tentar investir, criar uma coisa na música futuramente, estudar isso como levar como se fosse um trabalho também, eu também digo aqui pra ti que tu tem que conseguir enxergar o máximo possível um equilíbrio nessa tua relação entre trabalho, hobby, vida, tá entendendo? Porque isso daí já é um pouco mais difícil, que envolve metas pessoais, sonhos, então tu tem que tentar entender o que realmente tu quer, né? Quais são os teus objetivos com o que tu tá fazendo. Tu tem que entender se tu quer ir pelo caminho mais rápido, se tu quer ir pelo caminho mais longo, porque não tem certo e nem errado, mas tu tem que entender que, baseado agora no meu momento de vida, talvez eu vou estudar música aqui só durante a noite, quando eu chegar em casa, ou então no final de semana, porque eu não tô com pressa, eu tô tranquilo. Ou então, talvez tu queira muito, tu precise ter um resultado mais rápido, aí vale a pena tu investir mais horas, né? Realmente, tu usar o teu final de semana, tu usar coisas assim, os teus horários livres, tu fazer realmente aquilo lá como se fosse um side quest, um side hustle. Até porque se tu gostar realmente disso, tu quiser fazer alguma coisa a mais disso na tua vida, não tem porquê, né? Não investir nisso e gastar mais horas, sempre que tiver oportunidade. E puxando já esse outro gancho em relação a isso de trabalho, né? Eu queria te dizer que mesmo que tu vá fazer só por diversão alguma coisa na música, é importante tu compartilhar isso com as pessoas. Eu falei ainda agora, né, do canal do Rick Beato, que eu gosto de acompanhar as entrevistas dele, e eu falei da entrevista com o Rick Rubin, que ele é um produtor muito famoso, que trabalhou fez muitos quantidade de hits improváveis que tu consegue imaginar. Trabalhou com System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Adele, Eminem, Kanye West, Beastie Boys, Johnny Cash, enfim, uma galera aí. E aí eu também li esse livro dele, que é do O Ato Criativo, que eu já recomendei várias vezes também nesse outro canal, em outras oportunidades aqui. E nesse livro, eu também não lembro em qual parte, mas ele fala sobre a questão de tu mostrar o teu trabalho pros outros. O fato de tu materializar o teu trabalho, fazer alguma coisa, já mostra muito avanço, entendeu? Porque outra estatística tirada da minha cabeça aqui, 90% das ideias não saem do papel. Então só de tu tirar uma coisa do papel, isso é uma coisa que vai
mudando muito o teu jogo, que é até o que ele fala no livro, né? Pra te não se preocupar com o que os outros vão achar, só fazer a coisa, se importar se é bom pra ti. Porque sempre vai ter fãs e haters, mas quem tem que se sentir feliz e realizado com o teu trabalho é tu mesmo, ou tu mesma. Mas é, pô, muito bacana quando tu consegue ter uma troca com as pessoas, entendeu? Tu consegue, pô, ouvir elogios, dar elogios, ver o trabalho das pessoas, mostrar o teu trabalho também. Voltando para aquela questão de comunidade que eu falei, quando as pessoas têm os interesses em comum, tu consegue se relacionar com as pessoas com os interesses em comum e vocês, cara, agrega muito. Que é aquele ditado, né? Quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá acompanhado. Então, pois é, se tu também teve interesse, mais uma vez eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição, pô, vale a pena. Então, para finalizar, eu te peço mais uma vez para te fazer esse favor para si mesmo. Viva mais música, o nosso tempo nesta terra é muito precioso para te se privar disso, ou deixar para depois. E a música muda vidas. Eu te convido até a voltar e assistir esse vídeo de novo para realmente entender isso tudo de verdade. Consolidar essas informações, porque é sério, se conectar com a arte é uma coisa muito poderosa e que hoje em dia está sendo cada vez mais subestimada. Mas é isso, grupo, fiquem bem, muito obrigado pela tua atenção, pense nisso e tamo junto.